Graças a Deus. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo bem interessante. Deixa eu perguntar se já aconteceu com você, e se aconteceu com você, vai fazer muito sentido tudo aquilo que eu vou falar hoje, porque o nosso tema aqui hoje é por que a tua vida está tão enrolada. Olha para quem está do seu lado aí. Fala assim, nem minha vida está nem enrolada. Só que não, né? Por que a tua vida está tão enrolada? Pergunta aí para essa pessoa que está do seu lado, por que a tua vida está tão enrolada? Vai, pergunta, tenha coragem. Já aconteceu de você chegar no final do dia, e foi um dia que você nem trabalhou muito, que você nem fez muita coisa, eu sei que os irmãos trabalham muito, mas tem aquele dia que você não faz tantas coisas. Mas você chegou cansado. Você diz, gente, hoje eu estou cansado, nem sei porquê. Nem fiz tantas coisas assim. Já aconteceu com alguém aqui? Já? Levanta a mão aí para saber se aconteceu. Nem fiz tantas coisas. E como assim que eu estou cansado? Deixa eu te contar uma história. O doutor Emílio vai gostar. A bispa também, a Sara. Tem uma psicóloga que em 1920 ela fez um experimento dentro de um restaurante. Não, ela não comeu todas as comidas. Não, ela observou os garçons. Olha que interessante. Na observação dela, tem gente que é muito observador, né? Na observação dela, o que ela percebeu? Quando ela fez o pedido para os garçons, até o final daquela noite, ou seja, até o momento em que ela pede a conta, ou alguém outro pede a conta, os garçons continuavam com o pedido na cabeça, eles sabiam exatamente, o Rodrigo e a Pâmela pediram uma parmegiana, vocês gostam de parmegiana? Não? Olha a moral que eu estou dando para vocês, uma parmegiana de filé mignon, eles pediram uma Coca Zero, não tomam Coca-Cola não, porque eles são muito saudáveis, ele toma, quando eles pediram a conta, sabe o que a psicóloga descobriu? Psicóloga, né? Não é psicóloga não, como eu gosto de falar, estou me enrolando. Sabe o que ela descobriu? Que do momento em que fechava a conta, ela perguntava para o garçom, o que foi que o Rodrigo e a Pâmela pediram? O garçom não lembrava mais. É como se aquela informação tivesse simplesmente apagado. Uma psicóloga russa, já eu vou lembrar o nome, o sobrenome, Zygarnik, olha que nome interessante. E aí surgiu a teoria do efeito Zygarnik, que é o seguinte, quando uma tarefa é encerrada, olha que revelação, ela é encerrada. Ponto. Enquanto não é encerrado, é como se fosse uma janela aberta. Aí agora para a geração atual. Todo mundo aqui provavelmente tem um dispositivo eletrônico. Nós somos a geração das telas. E já nos computadores, e agora os pequenos computadores que são os celulares, eles têm placa, têm memória, têm processamento, e eles são multitarefas. O que é multitarefa? Você pode abrir um aplicativo, 2, 3, 4, 5, 10 aplicativos. Por exemplo, o seu celular agora, pode ser que o seu WhatsApp esteja em segundo plano, caso você não tenha fechado esse aplicativo. Talvez você estava com um aplicativo para saber, né, se a Argentina ia ganhar ou não, né? Coitado de você que não sabia disso, né? Está todo mundo sabendo desde 2021 que a Argentina vai ser campeã, né? E aí o que acontece? Está lá ligado no seu celular e tem um monte de aplicativo aberto. O que acontece? A memória, ela vai sendo fracionada para o aplicativo. Então vamos imaginar, você tem um celular que tem 1 GB de RAM, ninguém mais praticamente tem um celular só com isso. Mas cada aplicativo usa, sei lá, 100 megabytes de RAM. Ou 1000 megabytes. Se você tiver 10 aplicativos abertos, o que aconteceu com a sua memória? Ela está praticamente consumida inteira.
Aí o que acontece com o celular? Ele começa a ficar mais devagar. Ele começa a travar. Alguém já teve que reiniciar o celular? Alguém já teve que fazer isso? Ah, está devagar demais, deixa eu reiniciar para ver se ele fica mais rápido. E quando reiniciou, não é? Então a gente vive isso. Só que eu queria que você entendesse que esse assunto do celular só copiou a vida. Porque nós também temos janelas que ficam abertas na nossa mente. E essas janelas consomem a nossa energia. E se elas não forem fechadas, elas enrolam a nossa vida. E eu quero dar alguns exemplos para vocês de algumas janelas que ficam abertas. Para você ter ideia de como, de vez em quando, a gente está passando por coisas que a gente diz, por que está acontecendo isso? Mas é porque tem um monte de janela, um monte de aplicativo aberto. Tem um monte de coisa inacabada. E tudo que não termina, ela continua drenando energia, continua gastando a memória, não é? Então eu queria trabalhar um pouquinho disso com você, porque tarefas inacabadas, elas vão gerar um efeito. Por exemplo, um conflito não resolvido, é como se o seu cérebro dissesse, a gente precisa ficar de olho nisso aqui, porque eu ainda não terminei isso. Então precisa ficar de olho. Enquanto eu estou de olho naquele conflito não resolvido, eu estou drenando energia do meu cérebro para aquilo. Estou drenando, não é? Aí o estresse pode aumentar, algumas coisas podem ampliar. Por quê? Porque aquela janela está aberta. A Bíblia, é óbvio, mostra muito desse princípio bem antes da psicologia, não é? Como eu falei, tem pessoas que chegaram no culto hoje aqui cansadas sem ter feito quase nada hoje. Não que você não precisasse fazer, mas tem dias que são mais light. E eu queria perguntar para você, antes de continuar dizendo, o que será que ainda está aberto aqui, que está drenando a sua energia? O que será que ainda está aberto aqui, que deveria estar fechado, mas continua arrancando força que você precisaria para outras coisas que você não consegue? Por exemplo, tem gente que vai dormir à noite e o cérebro parece que não para. Você está deitado, você não consegue dormir porque você está pensando. Às vezes você sonha com coisas do seu dia a dia. Você tem um efeito de imagens no seu cérebro baseado em situações que você está vivendo. A pessoa deitou na cama, mas a mente está ali, ainda ativa, né? Claro que se você ficar no celular, se você assistir televisão antes de dormir, antes de deitar, muito provavelmente isso afete também o seu cérebro, porque as suas sinapses, ao invés de desligarem, elas começam a ser ativadas, tá? Imagina, você tem lá uma série que você sabe que ela foi feita para gerar curiosidade, aí ela para exatamente aonde você queria saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Aí você continua assistindo. Seu cérebro está sendo estimulado. Tá? Mas eu vou dar coisas mais práticas para você pensar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que eu quero te ajudar das 4 que eu vou falar hoje é sobre as conversas que nunca terminaram. Essa é uma janela aberta. Conversas que nunca terminaram. Sabe o que Paulo fala aos Efésios no capítulo 4, 26, 27? Que não se ponha o sol sobre a sua ira, e nem dê lugar ao diabo. Tá? É interessante que se você passar de um dia para o outro, com algumas coisas na sua mente, você pode mostrar para a sua mente que aquilo é normal. Tá? Porque você vai dormir, as suas células vão fazer o trabalho de reorganizar, reconstituir coisas no seu corpo, porque você vai para o stand-by, né? E aí começa um batalhão de coisas acontecendo de você para restaurar o seu corpo para outro dia, coisas que ficaram defeituosas no seu sistema nervoso e tal. Mas se você não resolve, você diz, vou deixar para depois, o seu corpo vai dizer, isso aqui não é importante, mas mesmo assim vai dizer, não terminou. Paulo não está falando sobre o tempo, irmão. Eu hoje não consegui resolver o conflito que eu tive com a minha esposa, então vou para o inferno. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que tem ciclos para se resolver as coisas. E quando esses ciclos não são resolvidos, olha, a coisa vai complicar. Porque algumas pessoas, elas insistem em levar para o outro dia aquilo que elas já deveriam ter deixado morrer ontem. Vou falar de novo.
Tem gente insistindo levar para o outro dia, para o outro dia, para o outro dia, para o outro dia, coisas que já deveriam ter morrido ontem. E aí o seu cérebro continua mandando energia para aquilo que já deveria ter sido resolvido. Você está falando do quê, bispo? Estou falando de discussão, estou falando de mágoa, estou falando de palavras mal colocadas, estou falando de traições, estou falando de ofensa. Não é? Porque tem gente que continua tendo uma conversa com aquele assunto, só que dentro da própria cabeça. Você vai encontrar gente até falando sozinho, né? Não é problema falar sozinho, mas vai continuar com aquela conversa dentro da própria cabeça. A pessoa responde mentalmente. Será que você sabe o que significa isso? Você já foi conversar com alguém e imaginou qual seria a resposta da pessoa? E já aconteceu que você imaginou qual seria a resposta que você daria para aquela resposta da pessoa? Já aconteceu com alguém isso aqui? Você não é normal não, você está com problema. Por favor, né? Vamos procurar aí o doutor Emílio, a bispa Lu, vamos fazer terapia. Tá? Você não é normal não. Ó, vou falar com ele, mas se ele falar isso, eu já vou falar isso. E se ele falar isso, eu já falo isso. Você tem que jogar xadrez, porque um bom enxadrista pensa 12 jogadas na frente. Em vez de você ficar imaginando o que os outros vão falar da sua resposta. E assim, muitas vezes conflitos acontecem nesse nível, porque a pessoa vai armada, não para conversar, mas para se defender. Então, às vezes a pessoa discute sozinha, ela revive cenas, enquanto isso, talvez aquela outra pessoa já está até vivendo normalmente. Sabe o que dizem da amargura? Que a amargura é como um veneno que você toma esperando que o outro morra. Entendeu? A amargura é o veneno que eu tomo esperando que o outro morra. O outro está vivendo a vida dele normalmente, você está lá, ó, trabalhando aquilo. Então, uma conversa mal resolvida, ela nunca vai ficar parada. Ela vai continuar acontecendo dentro de uma pessoa, é como se fosse o aplicativo funcionando em segundo plano. Você tem que dar um jeito de fechar, né? Porque a gente não consegue controlar o que fizeram com a gente. Vamos combinar? Você não consegue controlar o que fizeram com você. Agora, você pode controlar por quanto tempo isso vai continuar morando dentro de você. Pegou? Vamos lá. Isso aqui é uma ajuda significativa. Você não pode controlar o que fizeram com você. Agora, você pode decidir por quanto tempo isso continua dentro de você. Por quanto tempo isso continua aberto. Ou você toma a decisão, ou continua vivendo isso, né? Agora, perdoa. O perdão, ele não muda o passado não, mas muda se o passado continua me controlando. Quando eu perdoo alguém, não muda o que aconteceu, mas me muda, porque aquele passado não me controla mais. Esse é o sentido do perdão, tá? A primeira coisa, então, foi a respeito das conversas interminadas, né, ou não terminadas. A segunda coisa é as decisões que nunca foram tomadas. Gente, 1 Reis capítulo 18, 21, Elias fala: até quando vocês vão cochear, né, entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar aí entre uma coisa e outra? Até quando vocês vão ficar para lá e para cá? Porque a indecisão também cansa. Sabe, a bispa passa um perrengue comigo se a gente for no shopping. Porque eu tenho um defeito, que é o seguinte: quando eu tenho muitas opções, como numa praça de alimentação, eu não consigo escolher. Eu tenho esse defeito. Tem gente que diz: não, eu vou lá comer aquela batata recheada. Não, eu vou lá comer aquela tábua de carne. Quando eu vejo tudo aquilo lá, eu falo: eu não sei o que... E ó, já aconteceu de terminar, a gente se aborrecendo e vamos para casa comer pão mesmo. Não consigo decidir, tem um defeito, desculpa que eu nasci. Não consigo, né? Mas a indecisão, ela cansa. Ó, é importante a gente pensar, porque tem um preço se você decidir errado. Se liga. Tem um preço se você decidir errado, ok? Mas tem um preço maior ainda se você não decidir nada. Pegou? Decidir errado é muito ruim, mas não decidir é pior. Não decidir é pior.
Porque quem decide até pode enfrentar dificuldades, mas pelo menos começou a caminhar. Não é? Então, a dúvida, ela consome mais energia cerebral do que as dificuldades. Pegou isso aí? Ó, a dúvida, ela vai consumir mais energia aqui do que as dificuldades que você passa. Tá? Isso é importante, porque às vezes basta você continuar dizendo, depois eu resolvo, depois eu faço. Tem casamento que está esperando decisão, tem ministério esperando decisão, tem pessoas esperando decisão, e enquanto essas decisões não vêm, a alma continua consumindo energia. Eu tenho dito, o problema não é para ser vivido, o problema é para ser resolvido. Quanto mais você demorar para resolver, mais energia isso vai consumir. A terceira coisa, primeiro foram conversas que não terminaram. A segunda coisa, decisões que não foram tomadas. A terceira coisa, não menos importante, são pecados escondidos. Gente, Davi, ele vai nos ajudar exatamente a identificar aonde a bateria está acabando. Lá no Salmo 32, depois você dá uma lida, porque ele diz assim, enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. Olha que poderoso que ele identificou, tá? Porque quando a gente confessa, isso produz descanso, produz alívio. Quanto mais máscaras você tiver, mais manutenção você vai ter que ter. Quanto mais máscaras, mais manutenção. Porque o pecado, irmãos, ele nunca fica apenas escondido. Ele vai sempre exigir vigilância constante. Deixa eu dar o exemplo da mentira. Né? A pessoa que mente, ela não pode ter só habilidade na mentira, ela tem que ser boa de memória. Por quê? Ela tem que sempre lembrar a mentira que ela contou. Porque senão, se ela esquecer da mentira, daqui a pouco ela pega na mentira. Então quem mente tem que estar sempre lembrando do que mentiu. Então o pecado, ele vai exigir que você está sempre em vigilância. Em vez de você vigiar para não pecar, você vai ter que vigiar para não ser descoberto. Você precisa lembrar do que falou, para quem falou, como falou, né? Porque a mentira cobra aluguel da memória. Pegou? Ficou bonita essa frase, hein? Será que foi eu que escrevi mesmo? A mentira cobra aluguel da memória. Você tem que sempre estar lembrando. Então, existe energia sendo gasta para esconder aquilo que na verdade Deus quer curar. A pessoa pecou, se ela pedir perdão, se ela confessar, está resolvido. Ela não precisa ficar carregando peso. A Bíblia vai falar que aquele que esconde os seus pecados não prosperará, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Então, não preciso ficar carregando um peso aqui, de pecado nas costas. Não, eu preciso confessar, largar nos pés da cruz. Jesus sabe quem eu sou, Ele vai me perdoar e vai me restaurar. Não é? Então, Deus nunca revela o pecado, irmãos, para humilhar alguém. Nunca. E, na verdade, eu tenho até dificuldade quando há revelação pública de algum pecado. Isso, para mim, tem mais cara de diabo do que de Deus. Desculpa quem pensa diferente. Porque quando Deus quer tratar na vida de alguém, Ele não humilha essa pessoa, porque o interesse dele é restauração. Né? Porque o próprio pecado humilha, irmão. O próprio pecado te afasta de Deus. O próprio pecado tem consequência. A pior coisa do pecado não é nem o pecado em si, acredite se quiser, talvez alguém se escandalize. A pior coisa do pecado é você se separar da presença de Deus. Porque, irmão, enquanto você está debaixo das mãos de Deus, há proteção, provisão e tudo que você precisa. Deus não tira a mão de você. O problema é que às vezes nós estamos aqui embaixo e a gente faz isso com o pecado. Aí aqui a exposição que a gente tem a todas as outras coisas é bem pior. Então, a gente simplesmente vai ficar à mercê do mal, à mercê do nosso pecado. Quando a gente peca, irmãos, tomara que nenhum de nós pequemos, mas se pecar, a Bíblia diz, filhinhos, vos escrevi para que não pecais.
Mas, caso vocês pequem, lembre-se, vocês têm junto ao Pai um advogado, Jesus Cristo, o justo. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A Bíblia diz para confessar, inclusive para outras pessoas, também, os pecados, tá? Cuidado para quem você confessa, obviamente, né? Quando a revelação dos nossos pecados é para que haja libertação. E normalmente essa revelação vem quando nós damos lugar ao Espírito Santo, quando nós damos lugar à palavra de Deus na nossa vida, à oração, o Espírito Santo nos mostra. Então, em quarto, eu já falei, qual era o primeiro mesmo que eu já esqueci? Me ajuda aí. Conversas que nunca terminaram. Segunda, decisões que nunca foram tomadas. Terceiro, pecados escondidos. E quatro, a ansiedade sobre o amanhã. Essa também é uma das piores janelas mentais que alguém pode ter. A Bíblia diz que basta a cada dia o seu próprio, Mateus 6,34, basta a cada dia o seu próprio mal. O que Jesus está dizendo? Para de deixar aberto o aplicativo para amanhã. Para de deixar aberto a janela para amanhã. Tem gente que hoje é quarta-feira, mas já está vivendo segunda. Ah, não sei como é que vai ser segunda. Tem gente pensando já na sexta. Tem gente que vai dormir hoje pensando em problema que nunca vai existir. É o que a ansiedade faz. É o que a ansiedade faz. Imagina, eu vou dormir hoje imaginando um problema que pode nunca acontecer. Mal vou dormir, vou ficar com aquilo pensando, né? Ansiedade, irmãos, acredite se quiser, é sofrer duas vezes. É sofrer duas vezes, né? Até porque pode ter um amanhã que nunca aconteça, dentro da imagem que eu crio na minha mente, e é por isso que Jesus diz, olha, basta cada dia o seu mal. O que ele está ensinando? A administração emocional. Diga para a pessoa que está do seu lado, você e eu precisamos administrar bem nossas emoções. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, você e eu precisamos administrar bem as nossas emoções. Carrega, irmão, o peso de hoje. Deixa amanhã para amanhã. Até porque ninguém pode garantir teu amanhã, senão o Senhor. Ninguém pode garantir. Eu vou confiar em fulano de tal. Não pode. Pode ser a melhor pessoa do mundo, coração generoso, amoroso. Não pode. Não tem jeito. Você nunca vai encontrar Deus vivendo no amanhã. É interessante. A Bíblia diz que Deus é tão poderoso que Ele é capaz de passear pelos tempos. Mas é interessante que todas as vezes que a Bíblia fala sobre o amanhã, a Bíblia fala sobre confiar no que Deus vai garantir para amanhã. Mas você nunca vai encontrar na Bíblia Deus vivendo o amanhã. Interessante. Depois você dá uma olhada. Ele garante o amanhã. A gente até diz que Ele está no amanhã pelo poder que Ele tem. Mas Ele não vive o amanhã. Ele está agindo hoje. Sempre está no presente. Curioso que quando Moisés recebe um chamado, eu falei de 4 coisas, mas estou com uma vontade de pegar a 5ª coisa aqui agora. Já vou emendar uma coisa na outra. Quando Deus chama Moisés para falar em nome dele com o faraó, Moisés quer saber o que de Deus? Eu falo em nome de quem? Qual é o seu nome? Não foi isso? Qual era o nome que Deus deu para ele? Eu serei. Eu serei. Eu serei. Não? Não foi no futuro? Como é que foi então? É agora. Mas Moisés não foi no mesmo dia, foi no outro dia. Eu seria. Também não?
Hã? Eu serei ou eu seria? Eu sou. Vou dar uma cutucada na questão de chamado. Chamado adiado. Irmão, para cada pessoa Deus tem um chamado. Às vezes a gente adia isso. Jonas, Deus chamou, Deus falou, ele adiou. E aí, a fuga consumiu mais energia do que a obediência. Prejudicou mais do que abençoou. Ele entra numa tempestade, ele é lançado no mar, ele passa 3 dias dentro de um peixe, tudo isso porque ele estava tentando fugir de dizer sim. Sabe, Jonas não ficou cansado porque ele trabalhou demais, ele ficou cansado de fugir do que Deus mandou ele fazer. Isso é importante, né? Toda fuga vai custar mais caro do que a obediência. Agora, talvez Deus já falou com você, e a maior parte do seu desgaste possa vir da tentativa de fugir daquilo que Ele já pediu para você fazer. O que é que continua aberto na sua vida? O que Deus já mandou você fechar? Uma conversa? Uma culpa? Pecado? E aí? Uma ansiedade? Uma decisão? Uma fuga? Talvez você esteja orando: Senhor, me dá mais força. 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 O Senhor diz: eu já te dei. Fecha as janelas que estão consumindo a energia que você precisa. Você não precisa de mais força, eu já te dei força. Você precisa fechar as janelas que estão abertas, para que a energia que eu te dei possa fluir. Você sabe que nem toda bateria de telefone baixa significa. Quanto tempo dura a sua bateria do celular? Bateria grande, hein? Você tem que carregar todo dia? Quem carrega todo dia? A próxima não vai precisar levantar a mão, não. Quem tem que carregar 2 vezes por dia? 3 vezes por dia. Ó, nem toda falta de bateria significa falta de carga, nem toda bateria baixa. Às vezes é o excesso do consumo. Quanto mais você usa, mais bateria gasta. Então, não é apenas mais oração. Eu preciso orar mais. Eu não sei quanto tempo você ora. Se você acha que precisa orar mais, provavelmente você deve estar precisando mesmo. Agora, o que nós precisamos é abrir mão de algumas pendências, resolver essas pendências. Não é mais força, é menos janelas abertas, né? Então, para encerrar falando de Jesus, que é o nosso exemplo, ele fecha ciclos, né? Quando ele usa a palavra lá na cruz, tetelestai, significa está consumado. Está consumado significa está terminado. Essa palavra significa que uma dívida foi paga completamente. Faz muito sentido em relação à nossa vida cristã. Ou quando uma missão é totalmente concluída, quando uma obrigação chegou ao final, Jesus não deixou a obra pela metade, ele encerrou, ele pagou, ele concluiu e fechou definitivamente a janela da acusação do pecado que estava aberta contra a nossa vida. Agora já não há mais acusação. Então ele concluiu, né? Paulo também faz isso: combati o bom combate e completei a carreira. Sabe, talvez você está pedindo uma porta aberta hoje, e na verdade o que você está precisando é fechar algumas. Se eu chegasse no shopping e só tivesse uma opção para comer, eu teria que tomar uma decisão de eu comer ou não. Mas como tem muitas, eu tenho dificuldade de escolher.
Talvez você não está precisando de mais uma porta, irmão. Você está precisando que algumas se fechem. Algumas coisas parem, né? Fechar a culpa, fechar a ofensa, fechar a ansiedade, fechar pecado, fechar a comparação, fechar a fuga, né? Imagina que alguém está reclamando que o celular descarrega rápido. Aí ele compra outro carregador, outra bateria, outro cabo, mas nunca fecha os aplicativos abertos rodando em segundo plano. Outro cabo, outra bateria, outro celular, vai adiantar? Não, porque muitos cristãos, na verdade, estão vivendo assim. Eles pedem mais força, mais unção, mais experiência, mas continuam permitindo que coisas drenem a sua energia, porque eles nunca encerram aquilo que Deus disse que já era para ter encerrado. Já era para ter encerrado. Por que continua? Então fecha as janelas que roubam a sua paz. Na cruz Jesus declarou, está consumado. E eu queria dizer para você que a alma fica sem bateria. A alma fica sem bateria. A alma são as emoções. A alma fica sem bateria, principalmente quando ela está cheia de ciclos inacabados. Agora, quem fecha, pela fé, inclusive aquilo que Deus já encerrou, vai encontrar força para novos começos diante daquilo que Ele preparou. Entendeu? Se você pela fé encerra o ciclo que Deus já fechou, por que você está insistindo nisso? Por que isso ainda está te consumindo? É interessante que às vezes a pessoa conta para outra e a pessoa diz assim, só isso, mas aquilo já está grande demais dentro daquela pessoa. Para você é só isso, para aquela pessoa é grande demais. Só que você tem que decidir deixar para lá. Tem que decidir deixar para lá. Ou vai continuar pensando nisso, pensando nisso, pensando nisso, pensando nisso, vai drenando, 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 drenando. Daqui a pouco, você não tem mais energia nenhuma. Além de mim, mais alguém precisa fechar alguma janela hoje aqui?